Sim, muito obrigada, Deus. Nós estamos refletindo sobre os dons ministeriais. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre os apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evangelistas. Eu não estou seguindo essa sequência, porque eu estou tentando trazer para vocês termos e ministérios que têm algumas semelhanças em conceitos, tá bom? Algumas coisas algumas direções que o pastor também me solicitou, tá bom? Aí foi Efésios 4, que nós já lemos na semana passada, né? No versículo 11, nós lemos e estudamos versículo por versículo, mas não, nem todos, né? A maioria, do versículo 1 até o 16. Daqui a 15 dias eu creio que a gente esteja voltando para estudar mais algumas coisas de novo. Dá um tempo para vocês dessas reflexões, porque a gente precisa nas quartas de alguns momentos os irmãos trazem as palavras mais de ânimo assim, para a gente, né? A gente precisa. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre que ministério é esse de evangelista, tá bom? No grego, o termo evangelistes significa mensageiro do bem. Conceito, é um anunciador das boas novas, pregador do evangelho. Aquele que atrai pessoas para uma congregação local e para se voltarem para Deus. Então, os evangelistas, trazendo um conceito geral, são aquelas pessoas que Deus ele tem um chamado específico ministerial, que é o dom ministerial que Jesus dá, para trazer essas pessoas, atrair pessoas para Jesus, trazer pessoas para a conversão, trazer pessoas para a igreja local, eles têm esse anseio, e para se voltarem para Deus. Isso não significa que a gente vai perder um chamado que nós temos, que nós já estudamos bem no começo, que é sobre o ID do Senhor, né? A palavra de Deus diz isso e nós estudamos que é a responsabilidade de todos nós produzir ovelhas e chamar pessoas para o Evangelho. Com o nosso testemunho, seja uma vida de pregação ou do falar. Nós já estudamos um pouco, quando a gente falou de chamado, logo no começo falamos sobre essa função que todos nós temos, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse chamado, que é o dom ministerial de evangelista. Eu trouxe primeiro aqui para vocês 2 registros bíblicos. Um está em Atos 21:8, eu trouxe o texto aqui para vocês. Está escrito assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Esse texto traz para a gente um registro de um evangelista. Ele tinha essa função, e logo depois disse que era um dos 7. Então nós acreditamos que ele andava com mais 7 evangelistas, eles se encontravam, eles se reuniam, né? Eles estavam juntos. Tinham mais 7 ali com ele, que não se trouxe o nome nesse texto. No texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 5, está escrito assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o Timóteo ele foi chamado, né, por Paulo de evangelista, e diz a ele, né, faz essa obra. Ele disse que tinha que estar sóbrio em tudo, sofrer as aflições, não só de um evangelista, mas de qualquer servo do Senhor, né, e que ele devia fazer a obra de um evangelista. Então, ele é chamado de evangelista pelo apóstolo Paulo também. Jesus, na discussão passada, nós trouxemos um texto mostrando que Jesus ele foi chamado de o apóstolo, né? A gente trouxe isso e hoje eu estou trazendo um outro aqui que não tem um nome, é evangelista, mas no texto ele cumpre o que é a vida de um evangelista, né? Marcos 1:38 fala, e aqui nesse texto de Lucas 8:1 está escrito assim: e aconteceu depois disto que ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. O texto de Marcos, que está aí, você poder abrir sua Bíblia também. Marcos, capítulo 1, e o verso 38, está escrito assim:
Versículo 38. Ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, o nosso Jesus, ele foi o evangelista por excelência, e a gente vai trazer um pouquinho das funções aqui, e você vai ver que esse texto mostra para a gente o porquê desse texto comprovar Jesus ser o evangelista, né? Atos capítulo 28, nós lemos já esse texto. Funções de um evangelista: ministrar a palavra de Deus de lugar em lugar, anunciando a boa nova de Jesus Cristo. Então, os evangelistas, aquele que tem um dom ministerial de evangelista, todo lugar que ele vai, e ele sente anseio de ir em lugares diferentes, ou o Senhor impulsiona essa pessoa para isso. É uma pessoa que muitas vezes muda muito de trabalho, não consegue ficar muito fixo no trabalho muito tempo, e às vezes não entende por que eu não consigo ter um trabalho tão fixo. Muitas vezes o evangelista, antigamente, né, se você for ver aí na Bíblia, eles eram impulsionados a ir de lugar em lugar. Hoje, muitas vezes, o Senhor faz dessa forma. Tira do trabalho, leva para outro, aí fica um tempo lá, evangeliza, trabalha, ministra, ganha almas, sai dali e vai para outra. Deus sabe como faz para levar o povo dele para cumprir um chamado. Ele sabe como fazer, né? Então, ele faz do jeito que ele quer. Então, ministra de lugar em lugar. Enquanto o vizinho fala, enquanto outro vizinho fala, na boca dessa pessoa, qualquer pessoa que ela encontra, olha que tem um culto de semana. De mulher, vá, sabe? Fica assim, numa ânsia em chamar as pessoas para estarem na igreja. Numa igreja local, porque sabem da necessidade desse congregar. É verdade. Falei com ela semana passada sobre isso, que eu não sabia se era um ou se era outro, mas que tinha característica dos dois. E a gente fazendo bico. Auxiliar o líder local em diversas funções, podendo substituí-lo quando necessário e solicitado pelo mesmo. E é isso aqui que perpassa, irmãos, não só de cuidar de uma igreja local, mas cuidar de um ministério específico dentro da igreja, cuidar de um grupo específico dentro da igreja. E isso é uma característica do evangelista. A gente percebe isso em alguns textos da Bíblia. A gente vai ler aqui, abre aí 2 Coríntios 1. E quando necessário, solicitado pelo mesmo. Então, para ministrar a palavra também para a igreja, a gente já falou sobre isso aqui. Então, o Senhor, ele usa o evangelista nessas funções aí que nós começamos a falar para vocês. Vamos lá em 2 Coríntios. Muitas vezes o evangelista ele exerce muito uma função, exerce pouco outra função, mas são características que existem na pessoa que tem esse chamado ministerial de Jesus. 2 Coríntios 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a carne. Então aqui está falando sobre Timóteo, nós falamos agora há pouco que Timóteo, ele era evangelista, o apóstolo Paulo chamou ele assim. Esse irmão Timóteo, que foi chamado de evangelista, ele cuidou de uma igreja local por um tempo. O apóstolo Paulo, durante a carta, você vai ver que ele dá e chama esse irmão Timóteo de diversas funções em alguns momentos, e ele vai orientando Timóteo sobre aquela igreja local que ele estava cuidando. Então ele foi chamado de evangelista e ele também colaborava, ele estava junto. Então tinha momentos que ele estava com o apóstolo Paulo, tinha momentos que ele era mandado para cuidar de uma igreja local, tinha momentos que ele era enviado para outro lugar. Então está diretamente colaborando nas funções do líder local, né? Ministrar em áreas e para pessoas ainda não evangelizadas. Essa é uma característica que a grande maioria acredita que essa é a função do evangelista. Mas não é a única. É uma função mais forte. É uma função mais intensa e nós vamos ver porque daqui a pouco por conta das características, né, que ele tem. Então, a pessoa que tem esse chamado ministerial, capítulo 8, por favor. Que tem esse chamado ministerial, geralmente, ele tem essa sede por pessoas que não conhecem ainda a palavra. Ele tem essa sede. Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, aí fica numa ansiedade em falar, numa ansiedade em trazer aquela verdade.
Essa pessoa está sem o Senhor, eu preciso trazê-la para o Senhor. Então é um anseio que a pessoa que tem esse chamado, ele tem dentro dele. Veja aí alguns versículos sobre Filipe, o evangelista, em Atos capítulo 8. Vou pegar esses versículos, abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 8, o primeiro versículo ali é o versículo 5. Vamos lá? E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então Filipe, ele foi numa cidade, começou a falar de Jesus, sobre o reino. As pessoas estavam ouvindo, muitos e uma grande maioria, pela primeira vez, sobre Jesus. Eles acreditavam, já queriam ser batizados ali logo. Então veio esse anseio. Eu preciso estar ali, eu preciso estar nessa comunidade, eu preciso estar nesse corpo de Cristo, eu preciso ser batizado. Então esse anseio do evangelista é passado para as outras pessoas. Atos 8, versículo 35. O mesmo evangelista, o evangelista Filipe, né? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta estrutura, lhes anunciou a Jesus. Versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, já está em outro lugar, né, irmãos? E indo, passando, anunciar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ele tinha o objetivo de chegar em um lugar, mas ele ia passando, e por onde ele ia passando, preciso pregar a Cristo, preciso pregar a Cristo, preciso falar dele, preciso anunciar essa boa nova. Então é uma característica da pessoa que tem um dom ministerial de evangelista. Suprir necessidades básicas humanas de pessoas carentes quando ministram sobre Jesus. Essas pessoas, na grande maioria das vezes, elas têm um anseio de colaborar e usam isso. Então, a pessoa, já tem um rapaz, ele veio aqui, uma vez, eu estava no fundo, que ele tem esse ministério muito forte, né? Ele tem um ministério de evangelista muito forte, muito específico, ele tem dons proféticos intensos, Deus já usou ele assim, de uma maneira linda, para curar, libertar, até ressuscitar uma criança. A mulher fez um transplante, a criança estava morta no ventre. E ela estava indo para o hospital, né, para fazer a retirada da criança. E aí souberam que ele estava lá, chamaram ele, ele foi orou. A barriga da mulher começou a mexer. Ela não chegou no hospital, ela fazia ultrassom de novo. Porque a barriga começou a mexer, porque a criança estava viva. E ela já tinha mais de dias, né, considerada morta. Então, ele tem esse chamado evangelístico, e é lindo o chamado dele, porque assim, é interessante. Ele estava me contando, já conversando há uns dias atrás, que ele foi para uma viagem, chegou lá e ganhou algumas roupas novas. Ganhou uma roupa social bonita, né? Você vai pregar, o pastor aqui chamou você para pregar, uma roupa nova. Aí ele entrou no carro com a roupa, vestiu para pregar, outro dia tirou, botou uma roupa mais simples, ele foi pregar assim, do dia, vai no lugar, o carro, ele para nas ruas, vai nas asfaltos, nas pistas, ele para. Tem uma pessoa ali, tem uma pessoa na outra pilha ali, tem um mendigo ali, você onde tem um morador de rua ali, ele coxa assim. Ele pegou a roupa nova que tinha e deu para o morador de rua para Senhor. Ele tinha muitas roupas dele usadas, mas ele pegou a nova. Então, sente a necessidade de usar e trazer o sustento para questões físicas, necessidades humanas básicas, não só de salvação. E sente essa necessidade de colaborar também nessa área. Esse é um anseio que tem que descer para o coração do evangelista. E acontece isso realmente. E eles aproveitam esse momento. Está com fome? Jesus te ama. Mas fica com a barriga vazia. Não. Jesus completa o chamado ministerial. Você está com fome, Jesus te ama e ele te alimenta. Aí leva o alimento junto. É assim. Eu vou trazer algumas características que a Bíblia nos mostra sobre esse dom ministerial, tá bom? Amor intenso por almas que nunca ouviram falar de Jesus, geralmente tem amor, sente compaixão pelas pessoas. Tem o desejo de trazer de volta a Cristo pessoas que estão perdidas ou afastadas. Tem que comprar uma pilha essa semana, vocês não vão? 2, sofrimento ao ver pessoas envolvidas com o mundo ou em grandes sofrimentos. A pessoa que tem esse chamado de evangelista tem esse sentimento. Sempre convida pessoas para ir para a igreja local, acho que eu já falei isso aqui. E amam também estar na igreja local. É característica. Porque eles amam ir lá, mas eles amam estar aqui, para se recarregar, né? São características encontradas em um evangelista. E se ele ficar assim, eu vou precisar de ajuda lá no computador. Obrigada, Iago. Perigos alertas.
um cuidado especial que o evangelista precisa ter e ficar alerta. A proximidade maior com pessoas ímpias do que cristãs. Porque essa pessoa ela vai sentir a necessidade, ela é atraída a estar com pessoas que não congregam, que não têm Cristo. E esse anseio de andar com essas pessoas vem do Senhor. Vem do Senhor. Só que a gente tem que ter cuidado com essa proximidade. Pode passar o próximo. Cuidado para não se envolver com as práticas mundanas em nome do ministério, em nome do chamado. Então, o texto bíblico de 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, a más conversações corrompem os bons costumes. O evangelista, ele precisa ter um diálogo com a pessoa que não tem Jesus. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Ele tem que ouvir o outro. E o outro, muitas vezes, só vai cantar música mundana, só vai falar do mundo, só vai falar dos seus problemas mundanos, e começa a ter papo. E aí a pessoa que tem o chamado evangelístico, de dom ministerial de evangelista, tem que ter esse cuidado. Porque senão, se ele não vigiar, vai começar a ter gosto pelas coisas desse mundo. E esse é um alerta que a gente tem que ter, as pessoas que têm esse chamado ministerial. Algo importante. Eu ia trazer já outros dons ministeriais hoje, mas eu senti de trazer uma coisa que eu acho muito importante para a gente ter conhecimento, que são outros termos encontrados tanto na Bíblia como outros termos ou títulos e nomeações que são usados em diversas igrejas. E às vezes a gente se pergunta: onde está isso, né? Por que tem igreja que chama a pessoa que fica na porta de obreiro, não chama de diácono? Por que tem igreja que chama... E aí a gente vai trazer aqui um pouco agora alguns conceitos que eu acredito que são importantes no conhecimento para a gente, já que a gente está numa sequência de mensagens, de entendimento um pouquinho de dons ministeriais, tá bom? Eu trouxe esse termo aqui, missionário, eu acho muito importante. E eu não tenho tanto tempo assim de convertida, não. Esqueci agora os anos 17, eu acho. Acho pouquinho. Estou vendo? Estão vendo? Um pouquinho. Mas assim, eu já vi muito isso, né? Missionário não sei quem. E geralmente, muito obrigada. Você trouxe a solução? Uau! Tadã! Gente, ó! Lucia! Obrigada, Lucia. Aí o que acontece? Eu via muito assim, a mulher tinha um chamado específico, se destacava na igreja em alguma coisa, e por ter uma tradição muito grande na igreja, e pela dificuldade de muitas igrejas consagrarem mulheres a chamados ministeriais, missionária não sei o quê. Agora eu vou te dizer algo que eu estou trazendo o conceito, tá? O que significa o termo missionário? Aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. É o significado dessa palavra, tá bom? Segunda coisa, a origem dela vem do latim, missionários. O que significa? Aquele que é enviado para realizar uma tarefa. Vem de missio, ato de enviar. Tem semelhanças com o que significa ser evangelista ou apóstolo? Sim, tem semelhanças. Mas é encontrado esse termo na Bíblia? Não. Na Bíblia, nós encontramos o termo emissário. E onde nós encontramos esse termo? Em Tiago 2:25, abra lá, por favor. Encontramos em Obadias 1 e encontramos em Levítico. O Levítico está falando mais sobre o bode emissário. Era um bode que era sacrificado, ele tinha um bode que era enviado para o deserto, como se fosse a representação. Os pecados estão indo embora. Aí eles matavam um, o outro, eles feriam e mandavam para o deserto, para ele caminhar para o deserto. Era como se fosse aquele que era enviado para longe. Uma simbologia que o pecado ia ficar longe do povo, né? Mas o nome mais próximo do nome missionário na Bíblia, de termo que eu estou falando com vocês, tá bom? É emissário. Não encontrou não, gente? Tiago 2:25. Encontraram? Na tradução de vocês aí está escrito o nome emissário? Sim, né? Então, no Novo Testamento, nós só encontramos esse termo, esse texto aí com esse nome emissário, que não está escrito missionário, tá bom? Está escrito emissário. Lá está escrito assim: de igual modo, Raabe está falando ainda do Antigo Testamento. A meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Então, eu estou falando assim, aqueles homens que foram homens encaminhados naquela terra para espiar a terra e que foram recebidos por Raabe, eles não eram emissários. Então o que era o emissário?
Obadias fala também sobre um emissário que foi enviado para levar uma mensagem. Então era alguém que era incumbido, ó, você tem que levar essa mensagem aqui para aquelas pessoas ali. Mas você não acha um registro bíblico, muitos são esses aqui só que eu te falei, e não tem esse termo como dom ministerial no Novo Testamento. Ok? Então as pessoas às vezes usam, mas a gente não encontra como dom ministerial de Jesus. Importante. Aí, existe semelhança, né? Lembre que apóstolo é enviado, pessoa enviada, embaixador, responsável por propagar, representante de Cristo, evangelista, mensageiro do bem, anunciador de boas novas. Então eles têm semelhanças, né? No significado. Mas a gente estudou, viu as funções que eram diferentes dos dois, né? E não existe na Bíblia chamado de missionário, tá bom? Um outro termo que você vai ouvir muito, principalmente de algumas igrejas assim, esqueci o nome agora, das igrejas, mas tem dois líderes aí que são muito chamados de reverendo, que é Augusto de Nicodemos e Hernandes de Lopes. Eles são, as igrejas deles chamam eles assim. E o que é que significa esse termo? Esse termo significa digno de reverência, respeitável, título que se dá aos dignatários eclesiásticos e aos sacerdotes católicos em geral. Você vai me dicionar e você vai encontrar isso aqui. Então, esse termo era usado pela Igreja Católica, sempre foi usado por alguém que alguns dos padres ou bispos que eram considerados, ele merece uma reverência maior do que o outro. Esse é o representante de Cristo na Terra, então a gente tem que chamar ele de o reverendo. Então tinha uma honra especial para com essa pessoa. Vem do latim, não está na Bíblia, tá bom, gente? Não tem esse termo na Bíblia. A Bíblia é grego, aramaico, então a gente não vai encontrar. Está aqui, ó, latim, reverendos, digno de veneração, venerável, respeitável, majestoso. Então, era um termo utilizado e algumas igrejas anglicanas e algumas outras tradicionais acabaram usando e têm usado esse termo, mas não tem na Bíblia, tá bom? É só um termo de respeito. Patriarca. Título dado àqueles que vieram antes de Moisés, chefes de tribos. Então, existiam as tribos de Israel pós Jacó, e ali foram chamadas de tribo. E aquelas pessoas elas eram chamadas de patriarcas. Depois também se referiu ao poder monárquico, ou alguns reis lá do Antigo Testamento também foram chamados de patriarca. Agora abre aspas aí, tá bom? Eles não tinham que dar contas dos seus atos a qualquer superior terrestre. Era aquela pessoa assim, ó, eu só tenho que dar conta a Deus. E aí hoje tem um bocado de líder querendo se titulando patriarca, viu? O que será, né? Grego patriarca. Então tem esse termo na Bíblia, mas não tem esse termo para chamado nenhum ministerial dado por Jesus. Toda vez que se refere a eles, é referido a esses homens do Antigo Testamento. Alguns registros bíblicos eu quero que você abra em Atos 2:29, para a gente não ficar só de falatório, a gente precisa da Bíblia. Vai lá na Bíblia. Atos 2. Atos 2:29. Lá está escrito assim: Vamos, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está hoje a sua sepultura. Davi foi chamado de o patriarca, né? Como eu falei para vocês, monarcas também eram chamados. No capítulo 7 de Atos, também tem essa referência aos patriarcas, versículo 8 e 9. Lá está escrito assim: E deu-lhes o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e circuncidou o 8º dia. Isaac a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José ao Egito. Aqui está contando a história, né, do povo de Israel naquela época. E esses 12 filhos de Jacó de Israel foram chamados de patriarca. Em Hebreus 7 também tem. Você pode também ir lá, por favor, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 7. Vocês estão calados hoje. Estou falando rápido, gente? Hebreus 7, 4. Tá bom. Considerai, pois, quão grande
era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos. Então começa essa referência aí, se você for na ordem cronológica da história, Abraão, descendentes e reis, né? É um termo que é usado para essas pessoas. A Bíblia no Novo Testamento não traz essa referência dizendo que seria utilizado para mais ninguém, tá bom? Obreiro. Conceito. Conceito de obreiro é trabalhador, aquele que serve ao Senhor. Origem do grego, que eu não sei falar grego, registros bíblicos. Bora lá? Esses textos bíblicos aí, do Novo Testamento, falando sobre obreiro, para a gente ter um entendimento de como nós poderíamos usar na igreja esses termos, tá bom? Posso dar continuidade? Quer comentar algo, perguntar algo, acrescentar algo? Está tranquilo? Está tranquilo de Jesus, está tranquilo. Fala aí quem estudou grego. Escuta aí. Ouviu, gente? Ergatez. Que riqueza. Consegui. Estudei só para poder conseguir estudar. Mas para conseguir falar não tive essa proeza não, mas era estudando. É muito bonito, né, gente? É um som bonito de se ouvir. Lucas 10, versículo 2 e 7. Vamos ler alguns textos que falam sobre esse termo obreiro, para a gente ter um pouquinho de entendimento, tá bom? E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a seara. Versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Então, irmãos, aqui está falando de obreiro. Quem foi que foi nessa missão, que foi chamado, que foi como obreiro? Nesse texto aqui que a gente está vendo. Quem foram esses homens aí, você sabe? Vai no versículo 1. 70 discípulos de Jesus. Então Jesus ele enviou 70 discípulos. Eles foram chamados de obreiros. Então, quem são os obreiros? Servos de Jesus. Então, levante sua mão aí comigo. Pode levantar. Com coragem. Você é um obreiro. Amém? Porque você é escolhido para servir a Cristo. Ponto. Eles receberam o título de apóstolos, alguns deles, não sei quantos desses, porque a gente estudou e viu que outros receberam também esse título, né? Mas não deixam de ser obreiros. Então, todos vocês são obreiros do Senhor, todos nós. Amém? Aí tem outro texto aí, 1 Timóteo 5,8, vamos lá ler, falando sobre obreiros. 18, obrigado. 1 Timóteo, valeu. Tessalonicenses Timóteo. Vamos lá? Conseguiram? Eu estou chegando ainda. Bora lá? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Tchadinho do boi. Você já pensou o boi que carregava aquele negócio para trabalhar o dia todo e não tivesse direito de croque, 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 croque? Quem já viu? É a coisa mais interessante. Eu também acho, porque eu vim da roça, da zona rural, vivi lá, era legal, né? Não ligarás, não fecharás, não travarás, não deixe o boi sem comer. Né? Aí ele diz assim: e digno é o obreiro do seu salário. Deus não deixa a gente sem recompensa nenhuma. A recompensa vem. Amém, irmãos? Ele nos recompensa. Vamos a 2 Timóteo agora. A gente sair desse termo. Eu acho que já tem mais. Né? Não lembro mais. 2 Timóteo. Esse é o melhor de todos e todos. Vamos lá? Procura apresentar-te. Bora ler junto?
a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo estava dando mensagem para Timóteo, chamou ele de obreiro, diz assim: apresenta-te aprovado. E qual era a situação que ia fazer dele aprovado? Não preciso tirar, né? Que palavra? Minha? Sua? Então, nós precisamos, como servos do Senhor. Ah, não, só o pastor é pastor que precisa estudar a palavra. O evangelista que prega. Eu e você precisamos manejar bem essa palavra. Então, precisamos criar paixão, amor pela Bíblia. Compra pelo menos um dicionário. Ou vai na internet e procura. Tem muitos na internet aí. Você liga lá, dicionário, estuda. Não entendi, estude. Nós precisamos entender o que está aqui. Porque não basta dizer, falar, Jesus te salve, dizer Senhor, mas não basta. Você tem que ter mais. Eu e você temos que ter mais. Ter sede pela palavra, querer conhecer, querer estudar, querer conhecer mais dela. Amém, irmãos? Maneja bem. Quando se fala de falsos mestres e falsos apóstolos, ele traz junto desse termo os falsos apóstolos, obreiros da iniquidade. Ele traz esse termo obreiro também. Assim, esse serve. E aí a gente vai ver. Vai lá nesse texto, por favor, 2 Coríntios. Também é usado esse termo também para aqueles que são falsos, não só os de Cristo, tá bom? 2 Coríntios capítulo 11. Aqui está escrito assim, ó, 2 Coríntios 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles fingem ser apóstolos de Cristo, mas são não. Então vai ter, esse termo obreiro não vai ser usado só para aquele que serve ao Senhor Jesus, não. Tá bom? Tá entendendo? Não. Cooperador. Conceito, já tinha esquecido. Aquele que trabalha junto com os outros. Eu realizei tudo isso hoje, irmãos. Aquele que trabalha junto com os outros, companheiro de trabalho. Então, o apóstolo Paulo, ele usa esse termo. Tem muitos registros bíblicos, a gente não vai ler todos eles aqui, eu coloquei vários. Mas o apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele sempre tinha muitos companheiros com ele. E isso é importante para nós. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar sempre perto de outros. Precisamos disso. E o Senhor, e Paulo, ele registra, né, na palavra sobre essa necessidade. Ele chamou muitos de cooperadores. Deu esse nome para eles. Não é um chamado ministerial, não é um título que Jesus dá, mas foi um título que o apóstolo Paulo deu para honrar pessoas que colaboravam com ele intensamente o tempo todo. Então, eu vou ler aqui com vocês alguns. Atos 13, 5. Vamos lá. E chegados a Salamina, Atos 13, 5. Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também Paulo como cooperador. 1 Coríntios 3, 9. Vamos lá? Então ele tinha Paulo que cooperava com ele, que chamava esse rapaz de cooperador. 1 Coríntios 3, 9. Isso só alguns aqui. E aqui eu trouxe esse, para que você entenda algo importante. 1 Coríntios 3, 9 está escrito assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Deus chama, a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos um chamado, todos aqueles chamados que entendemos que nós precisamos viver, vivenciar, e também o chamado ministerial, nós estamos exercendo, vivendo como cooperadores do próprio Deus. Nós somos cooperadores dele. Então podemos ser cooperadores uns dos outros e cooperadores de Deus. E tem outros textos aí também
que fala sobre isso, tá? Nós vamos encontrar também a palavra ministro, que significa subordinado, que age sob a direção de outro, geralmente associado àqueles que ministram a palavra. Então, esse termo na Bíblia, quando você encontrar, na grande maioria das vezes, ele está ligado a alguém que pregava a palavra, que ministrava, não só assim, para um, mas ministrava para grupos, tá bom? Na maioria das vezes. A origem do grego está aí, se a Cida quiser falar para a gente, para ajudar a gente, fica à vontade. Eu não falo. Está aí o grego, é a origem do grego. Atos 26. Bora lá, gente? Que é a minha estudada. Atos 26. A minha estudada, gente. Irmã. Atos 26, tá vendo? É bom estudar, né? Estudar é bom. Agora que esqueceu? Tem que manter estudando, porque senão não vai não. Atos 26, 16. Deixa eu ver se agora eu confio. Ficou muito certo? Mas levanta-te. Aqui o apóstolo Paulo estava falando dele mesmo, do encontro com o Senhor Jesus, quando ele está indo para perseguir os cristãos na conversão dele, né? E o Senhor Jesus fala para ele, ele está contando isso para os irmãos. E ele diz no versículo 16: mas levanta-te e ponte sobre teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas das quais aparecerei aí. Então você viu nesse texto, você vai ver em outros textos aqui que eu coloquei. Todos esses aí, quando fala ministro, aquele que ministra a palavra. Então eram chamados assim, né? Eram chamados desta maneira. Um outro termo que eu achei importante trazer para vocês, porque vão ter até traduções que vão ser traduzidas, eu vou mostrar para vocês. Você vai encontrar na sua Bíblia assim. E o presbítero, e não é presbítero. Quando você vai no termo, é o termo de líder, do termo líder. Isso é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? Sinônimo do nome líder, do significado, né? Aquele que governa, que lidera, que preside. Então ele está à frente de um grupo, né? Aquele que está à frente de um grupo ou de uma igreja local. Ele é chamado de líder. A origem do grego está aí. Essa é a palavra que é encontrada na Bíblia. Se você for na Bíblia no original, o termo é esse. E aí a gente vai ter alguns registros bíblicos, né? Com o termo presidir, com o termo governar e com o termo líderes. Eu quero que você vá lá em 1 Tessalonicenses 5. Então, se você pegar esses textos depois, para você meditar, ler, você dá uma olhada neles. Quem quiser que eu mande esse estudo, eu separo ele pelo WhatsApp, eu mando para vocês, tá bom? Se quiser, para se aprofundar, olhar versículo por versículo, estudar melhor, ler todos os versículos que eu separei para vocês podem me pedir que eu mando. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13. Lá está escrito assim, ó: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tem de paz entre vós. Então aqui está falando de quê? Daqueles que lideravam a igreja local, daqueles que estavam ali à frente, cuidando espiritualmente daquele povo. A tradução, a palavra é essa daqui, significa líder. Mas às vezes ela é traduzida na Bíblia com o nome presidir, com o nome governar. Você vai encontrar assim. Você vai encontrar nesses textos bíblicos de 1 Timóteo falando daquele que governa a sua própria casa. Está falando do líder da casa, do homem como líder da casa. Também é esse mesmo termo aí. Então, o termo que é usado para aquele que liderava a igreja é o mesmo termo que é usado quando fala você que é homem que lidera a igreja da sua casa. Lindo, né? O homem, ele precisa liderar a sua casa. A mulher precisa aprender a respeitar, honrar, respeitar o homem que está com ela, que mora com ela em casa. Ele precisa ser respeitado pela esposa. Deus o escolheu para liderar. É como se fosse um pastor da sua própria casa. Deus é assim. É a Bíblia, né? E aí o 1 Timóteo fala sobre isso, né? Aqueles que governam. Você vai ver essa tradução. Aqueles que governam sobre nós. Deixa eu botar, desculpa. E líderes. Que esses dois últimos eu quero ler com vocês, tá bom? Hebreus. Eu acho que são esses dois que eu tinha separado aqui. Hebreus 13. Para encerrar com esses dois versículos aqui. 13. 17.
Aqui, olha, irmãos. Veja esse texto. Hebreus 13:17. Aí está escrito na Bíblia de vocês, como obedecei a vossos, mas o termo não é pastor. O termo aí é líderes. É esse termo aqui, ó. Obedeçam aos vossos líderes locais. Que tem igreja local que pode estar temporariamente sendo liderada por um evangelista, por um presbítero, por um apóstolo, por um profeta, por um pastor, por um bispo. Está entendendo, irmãos? Por que ele traduziu, a maioria das pessoas que traduziram pastores? Porque a maioria dos líderes locais são quem? Pastores. Mas ele pecou um pouco na tradução, porque o termo original aí é esse aqui. E esse aqui não é pastor, esse aqui é líder. É por isso que é bom levar as canções com estudo em casa. Ou então está acostumado com vocês, porque vai ver, né? Além do significado. Então, se a gente não tem pessoas que estudem nessa profundidade, como a irmã Alessandra Paula falou aqui com a gente vai se perder às vezes e a gente não tem entendimento de tudo que está na palavra. Por isso que é bom a gente ter essas sequências, às vezes, uma série de mensagens, de estudos. Eu sinto falta da escola bíblica, mas a gente tem tentado fazer aqui, né? Às vezes acontece muito da pessoa dizer assim, eu só obedeço para o pastor, o líder do departamento eu sou uma igreja. E aí, se a pessoa lê na forma original, vai ver que está errado, né? Porque as pessoas são muito literárias. Aí usa ali e pensa que é só aquele líder ali que tem que ser honrado. Não é, que tem que ser respeitado. Então, às vezes, obedeçam aos vossos líderes, sujeitando-se a eles, porque velam com vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo. Porque isso não seria outro texto forte, né, irmãos? Vai lá no texto. Acompanha aí, eu vou ler, você vai acompanhar lendo. Olha o que ela diz, ó. Obedeçam os vossos líderes e se sujeitem a eles, porque eles velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Jesus. Para que façam com alegria e não gemendo. Porque isso não seria útil. Embora em Tiago, que tem outro termo aí que não é também... na grande maioria das Bíblias não é traduzido com o termo líder. Tiago 5,14. Vamos lá? A gente está encerrando. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Esse termo presbítero aí, o termo que está aí, que foi traduzido. Alguma Bíblia tem outro termo que não seja presbítero na mão de vocês? Tem? Não, né? O termo é esse aqui, ó. Então, o que acontece? A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei, poxa, só o presbítero que pode orar para ter cura? Eu fiquei assim, a primeira vez que eu li, veio isso na minha cabeça. Tem alguém doente, eu fiquei, cadê quem são os presbíteros da igreja? Na primeira igreja que eu congreguei, não tinha um presbítero. Bicho, não tem doente aqui. Mas a sede de conhecer. Aí vem questionamentos. Esses questionamentos que vêm na nossa mente, como é que a gente soluciona? Estudando. E pedindo o Espírito Santo que nos dê discernimento. Amém? Então, esse texto aí, você pode pegar esse sem medo, uma caneta. Tem gente que não gosta, né? Pega um lápis, escreva aquela lá. Os líderes da igreja. Então, está no departamento tal. Quais são os líderes ali? Eles têm uma unção diferenciada para orar para você. Por menor que você pense que seja, ele é líder. Se ele orar para você, ele te abençoa. Deus faz assim. Só, vamos terminar, né? A gente já leu esse texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como bem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita falatórios profundos, porque produzirão maior piedade. Então, a palavra de Deus precisa estar em nossos corações. Nós precisamos amá-la. Pode desligar o diabo. Nós precisamos amá-la, desejá-la. Independente do chamado que você tem. Nós ministramos, né?
Você é filho, mora com os pais, você tem um chamado de ser filho, se mora com os pais. E precisa ser filho, de que maneira? A Bíblia que manda. Se Jesus é meu Senhor, eu não moro com meus pais, eu moro só. Quem é a autoridade na minha vida hoje? Aí você vai ter os seus líderes de igreja, líderes de trabalho. Eu sou casado, eu sou homem. Quem é o meu líder? Meu pai e minha mãe? Não. Meus líderes são os líderes que eu tenho no trabalho, na igreja. Eu sou mulher, quem são os meus líderes? Meu esposo. E agora, meu esposo ainda, o que é que eu faço? Ele continua sendo seu líder. Mas, o Senhor é o seu líder maior. Porque tem que ser no Senhor as coisas. Amém? Então, abençoe os seus líderes. Abençoe. Porque eles estão ali com uma função de cuidar de vocês. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos lá?